Obrigada por participar do quadro Saúde e Bem-Estar. Bom dia, Dani, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Antes, para a gente contextualizar, Alessandra, o nosso tema que foi escolhido aqui para o Saúde e Bem-Estar, vamos, é claro, falar num contexto um pouquinho mais geral, mas em resumo, envolve vícios com jogos. Isso aí, Dani, a gente vê que tá cada vez mais comum, né? Até nós estávamos falando aqui fora do ar sobre, por exemplo, casas de apostas que são patrocinadoras de equipes de futebol, os jogos que estão disponíveis na rua, como, por exemplo, aquelas máquinas de brinquedo. Enfim, a gente mesmo é todo tempo meio que incentivado, assim, a jogar, a participar, e acaba, em algum momento, com algumas pessoas, é claro, saindo do controle. E por isso acho que essa questão de casas de apostas, principalmente, está muito em alta, né? Ultimamente, acho que a gente foi meio que nesse viés para conversar com a Júlia, né? O convite foi nesse sentido para falar um pouquinho sobre quando isso acaba passando do ponto, né? Quando a gente percebe que não é só um jogo e sim acabou sendo um vício. Ótimo, ótimo. Isso é muito importante de a gente conseguir diferenciar. Por quê? Falar, brincar, né? Dizendo que a gente quer apostar. Por exemplo, aposto que quarta-feira o meu time vai ganhar. Aposto contigo que ele vai ganhar. Isso é algo que a gente faz normalmente, é do nosso dia a dia e tá tudo bem, isso não é um problema. Então, apostar em si, fazer essas competições não é um problema. O problema é quando eu não lido bem com isso, né? Então, por exemplo, apostei com a Dani que o meu time ia ganhar na quarta-feira e aí ele perdeu. E aí, na quinta de manhã, a Dani chega aqui, ela faz uma brincadeira comigo, dizendo que eu errei e tal, e isso me desestabiliza, né? Eu não consigo lidar com isso, eu perdi e eu não aceito isso, não sei, não lido muito bem. Então, isso é um nível um pouco mais ok, assim, mas de problema também. Então, o que a gente precisa sempre diferenciar é o quanto de prejuízo eu tenho com esse comportamento. Nesse caso, quando a gente fala sobre essas casas de apostas, isso tudo sempre vai envolver dinheiro e certa competição também. Então, a gente sabe que o prejuízo normalmente vai ser esse financeiro. As pessoas podem deixar muito dinheiro lá, isso pode trazer problemas para a vida da pessoa. Então, por exemplo, ela tinha um dinheiro contado para esse mês para pagar uma conta e ela vai lá e ela faz uma aposta, ela perde. Como que ela vai pagar essa conta depois? Então, existem já algumas matérias que eu dei uma pesquisada ontem também, vários sites falando sobre o quanto a questão das dívidas, né, está aumentando aqui no Brasil devido às pessoas estarem dedicando muito, né, do seu tempo e daí do dinheiro nessas apostas, não tendo essa renda, esse retorno, né, e fazendo com que várias mudanças na economia, né, tenham acontecido. Então, isso é um problema, é um prejuízo. E outra, né, o que a gente vai diferenciar de um comportamento dependente, um comportamento de vício, como a gente conhece, é o prejuízo, mas o que mais eu perco ali. Então, quando uma pessoa ela tem essa dependência comportamental, então nesse caso, assim, nos jogos, ela não tem um controle. Ela não tem aquela coisa assim, eu consigo parar quando eu quiser. Não funciona dessa forma, né? Então, a gente vê muito isso, a perda de controle e a pessoa dedicando muito do seu tempo, muito do seu dinheiro, e esses são os prejuízos que normalmente a gente vê. Então, é mais ou menos isso, assim, que a gente consegue ir diferenciando desses comportamentos dependentes. Acho que vale a gente destacar também que não tem idade, né? Exato. Porque quando a gente fala em jogos eletrônicos, assim, eu falo aqueles jogos de tirinho, aqueles jogos, enfim, tem vários jogos, né? Call of Duty, Free Fire, enfim, alguns jogos aí que a juventude acaba se viciando, mas acaba levando isso para a vida adulta e isso das apostas impacta todas as idades também. Sim, com certeza. Então, nesse caso, a gente pode pensar nos fatores de risco que existem e aí a idade é um dos fatores de risco, né? Quando a gente faz apostas, quando a gente joga alguns jogos, isso tudo envolve o sistema de recompensas do nosso cérebro. Então, várias áreas ali são ativadas e fazem com que eu tenha uma excitação, eu tenha um prazer, né? Então, é muito bom. A gente, estudos já assemelham essa sensação, esse prazer, ao uso de substâncias. Então, um comportamento de vício, ele pode ter essas mesmas alterações neurológicas, né, enfim, biológicas, do que usar substâncias. Fazem já uma comparação, assim, tem várias semelhanças.
E quando a criança, o adolescente já se envolve nisso, ele ainda não tem maturado o córtex pré-frontal, que é a área responsável pela tomada de decisões, pela crítica, né, pelo juízo, digamos assim. Então, ela não vai conseguir usar de uma maneira divertida, assim, só para isso. Então, tem a competição com amigos, tem aí a questão de ficar muito tempo em cima desse jogo, né? Então, crianças, adolescentes, jovens adultos, eles estão sempre mais propícios a desenvolver esses comportamentos mais viciantes, mais dependentes. E outros fatores também de risco seria a questão da genética, né? Pessoas que já tenham esse histórico de familiares, pessoas que tenham outros transtornos, algumas coisas assim também. Até fiz algumas anotações, predisposição genética. Então, o gênero também a gente pode pensar. Os estudos apontam que o comportamento do jogo patológico que a gente já tem reconhecido como uma doença, assim, uma patologia, né? Ele também é mais propenso assim em acontecer em homens. Então, o homem acaba jogando mais. Os estudos trazem que as mulheres elas até se envolvem, sim, tem bastante, né? Nos jogos, mas uma idade mais avançada. Né? E aí também vai tendo aqueles prejuízos, mas numa idade mais avançada. Então, inicialmente são mais propensos os homens, né? E com essa idade mais novos, né? Então, adolescentes, jovens adultos. E quando eu tenho um familiar que está se envolvendo, né? Seja com jogos no celular, né? Aquelas animações, aqueles jogos que inclusive se jogam em equipes, né? Enfim, tem várias modalidades de jogo. Ou esses jogos, essas próprias apostas, né? As chamadas bets, né? Que são as apostas em jogos de futebol, enfim. Como que eu percebo alguns sinais de que eu preciso buscar alguma ajuda para esse meu familiar? O primeiro passo, então, é ter esse conhecimento, né? Entender que isso tudo, o que é uma predisposição genética. Por exemplo, se eu tenho um familiar que é usuário de álcool e é uma pessoa dependente de álcool, eu tenho que entender que pode ser que eu tenha essa predisposição genética também desenvolver esse comportamento, né? Da dependência ali por alguma substância. Então, eu tenho que ter esse conhecimento para estar ligado e já pensar, bom, talvez eu seja uma pessoa que tem essa predisposição e eu precise ter alguns cuidados que outras pessoas no meu lugar talvez não precisem ter, porque não tem essa genética ali envolvida. Mas o que a gente tem que pensar também, então, além de ter esse conhecimento, é começar a ter consciência. Porque, como eu disse anteriormente, usando o exemplo ali das máquinas de brinquedos que a gente vê que tem bastante nas ruas, em várias cidades já, e as pessoas se envolvem bastante nisso. Isso não é um problema. Se eu, domingo de tarde, quiser dar uma volta aqui no centro, ir lá e tentar pegar algum bichinho na máquina, isso não é um problema. O problema é se eu tiver que gastar um dinheiro que eu não tenho para fazer isso, se eu ficar um tempão lá, né? E se na segunda eu tiver que voltar, e se na terça eu tiver que ir de novo, e assim sucessivamente. Então, ter esse conhecimento e começar a ter essa consciência dos prejuízos é um fator. Para buscar ajuda para algum familiar, então, ter a consciência, né? O conhecimento e, aos poucos, tentar oferecer para ele isso. Porque em todos esses tratamentos de dependências, a gente tem alguns estágios de motivação para mudança, que são teorias, mas que a gente vê na prática funcionarem muito, sobre a pessoa precisar antes entender que ela tem essa dependência, para depois a gente conseguir ajudar. Como a gente conhece aquela frase, né? A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Eu não diria que ela assim, enquadraria 100% assim, mas mais ou menos funciona dessa forma. Antes, a pessoa precisa entender que ela precisa de ajuda. Ela precisa ter esse conhecimento, ela precisa estar percebendo os prejuízos, ela tem que dar um passinho para a parte, pode ser que eu esteja gastando muito do meu tempo, do meu dinheiro, e aí isso já é um ponto que abre, então, essas portas para a gente ajudar essa pessoa. Então, esse seria um primeiro passo, fazer uma conversa com esse familiar, tentar perceber se ele entende isso que ele está fazendo como um comportamento dependente, de vício, ou não. E aí, ir aos poucos ofertando esse auxílio até o ponto de tu conseguir ofertar um auxílio psicológico, que é o que vai ajudar assim, com o passar do tempo, de fato, a pessoa obter uma remissão desses sintomas. Não existe a cura para essas coisas, mas a gente fala sempre na remissão dos sintomas. Posso ser uma pessoa com alguma dependência, mas estar em remissão, não apresentar, né, mais esses sintomas, esses comportamentos. Porque isso acaba afetando o convívio social,
a questão, acredito também, Trabalho. né, o trabalho, a ansiedade, né, a falta de Sim. paciência, enfim, acho que são muitos os prejuízos de quem não consegue desligar Uhum. desses jogos, né, por exemplo. Sim, sim. Tanto que para a gente fechar um diagnóstico para isso, a pessoa tem que apresentar prejuízos em algumas áreas da vida, né? Então, seriam no trabalho, dependendo da idade, na escola, faculdade, com familiares, ter prejuízo em relacionamentos. Então, a gente tem que estar vendo isso funcionar ou desfuncionar, né? Na prática mesmo. Porque aí a gente consegue entender que é isso. Porque foge um pouco do nosso controle. E ontem, pensando sobre isso, eu lembrei da época que tinha o Candy Crush, né? O joguinho ali dos doces. E aí a gente ficava um tempão, na minha época, eu era adolescente, ficava de madrugada jogando. E o jogo, ele é propriamente pensado para te fazer entrar nisso, né? Porque aí termina as tuas vidas, daí tu pode comprar vidas. Aí tinha as fases, então, meu amigo já tá na fase tal e eu ainda tô aqui, então eu tenho que jogar um monte. As pessoas viravam a madrugada jogando, né? Então, é algo que também foge, né, disso. Se alguma pessoa não conseguiu lidar com isso naquela época, talvez até hoje possa estar envolvida. Eu lembro de muita gente que gastava dinheiro, ia lá, colocava o cartão de crédito, né? E depois a gente vê na próxima fatura. Depois os pais levavam um susto, né? Exato, Achavam exato. que era só para liberar o joguinho, que era os É. 5, 10 reais. E não Mas era, não. né? Uhum. Eram 50 diamantes para liberar Exato. outras coisas. É, né? tinha aqueles jogos também da Fazenda, que, Sim. que você ia se instigando a subir de nível, a conquistar mais espaços, enfim. Sim. E a gente acabava ficando. Eu lembro que nas férias eu acabava passando um dia inteiro jogando isso. Sim. E acho bacana, né, que a Júlia, lembrando disso da nossa infância e adolescência, e que isso está cada vez mais presente nas novas gerações, porque se para nós um smartphone chegou para nós aos 12 anos, por aí, né, hoje em dia chega para uma criança aos 0 anos. Sim. Então, acho que a tendência das crianças de hoje em dia se envolverem mais com jogos e talvez ocasionar nessas dependências é bem maior do que nas gerações passadas. Sim, sim. O acesso hoje, então, ele está muito mais fácil, né, para isso. A criança, ela já nasce mexendo no celular, assim, as pessoas dizem, o que não é saudável. Então, tem toda essa alteração da área de recompensas desde cedo. A gente demorou muito mais para ter isso. Tinha de outras formas, né? Então, quando ganhava algum brinquedo, quando a mãe levava na loja para comprar alguma coisa, era um processo diferente e era muito mais adaptativo eu ter prazer com isso. Hoje, eu ter o prazer envolvida em comportamentos dependentes vai me causar muitos prejuízos, né? Muitas áreas da minha vida eu posso negligenciar, vou focar muito nisso. Então, hoje, o acesso mais fácil, mais simples e pensando na questão das apostas também, a gente poderia pensar no anonimato, né? Isso também é algo que influencia muito. Tu poder jogar, mas apostar também, fazer tudo isso de forma anônima. Então, se tu perder, ninguém te conhece, mas se tu ganhar, talvez tu vai querer uma recompensa, não sei. É algo que também a gente vê já vários estudos apontando quanto isso acaba facilitando, né? Então, esse comportamento dependente. Então fica esse destaque, né? Acho que nesse nosso bate-papo a gente pode compreender que não é que seja todo mundo que tem contato com um jogo eletrônico, ou com um jogo de apostas, ou com a máquina dos bichinhos, né? Das pelúcias, que esteja com um comportamento dependente. Não é isso, né, Júlia? O que a gente está explicando é que quando tem prejuízos na tua vida, em setores da tua vida, tu precisa se alertar e buscar aí sair desse ciclo vicioso. Exatamente, então é isso. Não é que jogar, não é que apostar em si propriamente, né, seja o problema. O problema é quando a gente perde o controle sobre essas coisas que a gente faz. Então, por exemplo, eu não consigo deixar um dia de entrar lá naquele jogo e, não sei, e ficar um tempão perdendo meu tempo aí, dedicando meu tempo, na verdade, que a pessoa entende que ela está fazendo isso. Quando eu tenho prejuízos financeiros, quando eu tenho prejuízos em relacionamentos. Então, eu briguei com um familiar porque ele pediu para eu sair do telefone e eu fiquei 5 horas seguidas
fazendo, né, jogando, mexendo no telefone. Então, tu vê que isso vai afetando nos núcleos familiares, assim, as relações. Então, é esse alerta que a gente gostaria de deixar, né? Que as pessoas consigam fazer essas coisas com consciência. E eu uso muito a comparação com o uso de substâncias, né? Se a gente quiser ir dar uma volta um dia, jantar, tomar alguma coisa diferente, tomar um drink, sei lá, seja isso que for, isso não é o problema. O problema é quando eu não consigo tomar só um drink. Quando eu começo, claro, a gente sabe o quanto o álcool e todas as outras substâncias fazem mal, mas é uma grande diferença entre uma coisa e outra, né? Então, eu tomar um drink ou eu ter que tomar um drink todos os dias, senão eu não trabalho, senão eu não consigo ir estudar, né? Então, é esse o alerta que a gente gostaria de deixar e espero que tenha sido útil para as pessoas conseguirem perceber isso, talvez conhecem alguém que precise de auxílio, também consigam ofertar ajuda e a ajuda psicológica, nesse caso, é a mais indicada, porque é um comportamento que precisa ser modificado e, antes de tudo, a gente precisa mudar um pouco do que a pessoa entende também por dependência ou pelas coisas da nossa vida, né? As crenças que a pessoa tem. Então, é isso. Muito obrigada. Ficou muito claro, né? O nosso bate-papo, a gente pode entender muito bem as diferenças no que é saudável, no que não é saudável. Então, a gente agradece muito a psicóloga Júlia Bergamin. Obrigada pelo convite e até a próxima. Esse foi o nosso quadro Saúde e Bem-Estar, em nome de Vivere Clínica de Oncologia, atende a convênios junto ao Hospital São João Batista, em Nova Prata. Fonoaudióloga Josiane Mesquita, atendimento na Clínica Nossa Senhora de Lourdes. Maria Angular Dauas, médica oftalmologista, atende crianças e adultos no Centro Clínico do Hospital Comunitário São Peregrino Laziose. E médica Jaima Ferrer Puentes, Clínica Geral, atendimento no Prédio Verde, ao lado do hospital. Agora 10 horas 29 minutos, 26 graus a temperatura. Já estamos de volta, já. Você está na tua rádio.